Boa tarde, meninas. Desculpa aí. Boa A demora para botar o tarde. link. O link deu pau aqui. Eu estava tentando fazer outro e meu mouse não. Eu estava tentando copiar e colar aqui o link e não estava conseguindo por nada nessa vida. Prontíssimas para o mês de maio extraordinário? Prontíssima. Maravilha! Gente, o nosso mês de abril foi surpreendente, não foi? Me conta aí, o que é que vocês acharam? Meu O foi bom, mês, viu? o mês, de repente, no final, resolveu dar uma empinada. O meu, Muitas aqui, tudo aconteceu depois do dia 20. verdade, muita coisa mudou, né? E a gente fica aí nesse fechamento. Quando o fechamento acontece aí nos 2, 3 últimos dias, às vezes no último dia, meu Deus, é muito sofrido para vocês que fazem o fechamento no último dia. Mas vamos trabalhar para que a gente consiga começar o fechamento antes, né? Trabalhar com as nossas consultoras. E tudo começa com mudança de mentalidade. E lembrando E, que maio, o fechamento cai no domingão. ai, que maravilha! Que ótimo! Mas as nossas diretoras e as nossas consultoras da nossa área vão mudar a mentalidade e isso não será um problema. Vai ser só um plus de domingo, sem problemas. Então vamos lá, meninas, parabéns pelo nosso mês de abril. Muitas aí se superaram, muitas deram aí o seu 120%. E eu acredito que a gente fazendo o nosso trabalho, o nosso melhor, o nosso pessoal, tudo muda na nossa unidade, porque eu acredito mesmo que a nossa energia, é a nossa conexão, é o nosso sentimento, é a nossa emoção, é a nossa energia que impacta as nossas consultoras e as nossas diretoras. E o mês de maio é um mês realmente incrível, é um mês onde a gente tem aqui algumas oportunidades, trouxe algumas estratégias também para a gente conversar e para que eu possa dar para vocês aí desse direcionamento estratégico para o nosso mês de maio. O nosso foco principal deste mês são as vendas de kits, né? Dos kits prontos aí para o Dia das Mães, já pensando também no Dia dos Namorados. Foco na it bag, na iniciação e a conexão com a sua unidade. E aí nós precisamos trazer esse entendimento e passar essa visão para as nossas consultoras. E maio é o mês das mães, que é igual dinheiro imediato. Todo mundo presenteia a mãe, né? Todo mundo procura um presente para a mãe. Então, nós temos aí, conhecemos muitos filhos, muitos maridos. Então, passar esse pensamento aí, essa estratégia que eu vou passar aqui para vocês passarem para as consultoras. E o Dia das Mães começa agora, segundo domingo de maio, nós já estamos aí caminhando para o primeiro, então trabalhar mesmo com esse bastante objetivo para Primeiro? que as pessoas possam, né, Primeiro não, antecipar. já é segundo. Hã? Primeiro não, já é segundo. Nós já estamos no segundo? Domingo agora já é do Dia das Mães. Meu pai do céu, é mesmo, é porque primeiro foi sexta-feira e foi E feriado. Nós é corri aqui, obrigada, Simone. de Meu nada. Deus, então, assim, uma corrida contra o tempo aí essa semana para vender os presentes para os Dia das Mães. Então, bora trabalhar com as nossas consultoras. Então, a gente posicionar, né, e explicar para as nossas consultoras que a venda da oportunidade pronta, ou seja, mostrar para as nossas consultoras kitzinhos, sugerir kits, sugerir, conversar com elas, inclusive, sobre os produtos que elas têm na pronta entrega. Gente, esse é um trabalho que nós, diretoras, temos, mas dá resultado. Então, se você pega o telefone, conversa com as suas consultoras, mostrando para elas
conversando com elas sobre os produtos que elas têm em pronta entrega e trazendo criatividade e ação para que elas montem os kits e comece a entrar em contato com todas as pessoas que ela realmente conhece, para que ela possa vender esses kitzinhos fofos da Mary Kay e principalmente mostrar para elas que nós temos que sugerir kits que caibam em vários tipos de bolso. Então, você junto com ela vai usar essa criatividade aí. Aí eu sugiro que você faça entre hoje e amanhã, talvez, algum videozinho informativo, algum videozinho de sugestão, para que elas possam replicar isso e copiar de vocês essa sugestão. E o grande diferencial também para que a gente possa crescer em vendas é trazer o conceito e trazer a mudança, como eu disse, de mentalidade que toda unidade deve postar todos os dias. Todas as consultoras devem postar algo no dia a dia do produto, ela usando, mostrando, tutoriais, ou seja, isso é importante por quê? Porque ela é vista, porque ela é lembrada, porque ela é uma consultora de beleza. Então, essa sugestão, inclusive, vocês são o molde, vocês são a cópia das consultoras de vocês. Então, aliás, as consultoras de vocês copiam vocês, né? Então, se vocês fazem, se vocês inspiram, elas vão replicar isso. Então, façam, vocês que estão no Brasilzão aí, usem e abusem das redes sociais de vocês para postar usando produto, sugestão de presente, e a gente sabe que quem é visto é lembrado. E o nosso foco é ter pronta entrega, esse é o grande diferencial, repassar isso sempre com as nossas consultoras, ter os kits montados e as sugestões de presentes. Então, a estratégia prática é stories mais prova real, ou seja, fazer stories com prova real do produto, mostrando a mão, mostrando usando, ou as sugestões dos kits como presente, mostrando esses produtos, colocando aí a criatividade para que a pessoa possa comprar pelos olhos e por aquilo que você está passando de informação, e que ela possa sentir de lá, né, do outro lado da tela, falando de uma pele perfeita, de uma pele uniforme, falando de uma fragrância gostosa, falando da textura dos cremes das mãos, ou seja, falar da textura dos lábios de seda. Então, é usar a criatividade para trazer essa conexão. E o mais importante é que a gente possa, né, elas possam ter realmente a pronta entrega e trabalhar essa pronta entrega que elas têm. Porque se ela trabalha, ela vende o que ela tem, consequentemente, ela vai comprar outros produtos. E a gente sabe que quem posta vende e quem não posta só assiste às vendas e as coisas acontecerem. Então, mês de maio, Dia das Mães, praticamente já atropelou aí, como vocês mesmos falaram, levei até um susto, né? E nós já estamos aí caminhando para o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados já começou, então a gente já precisa se programar também para essa data tão especial. Então, não é esperar o final do mês chegar e começar mês de junho, porque a antecipação, o contato com as pessoas gera faturamento. E muitas pessoas que fazem, né, essa venda antecipada, essa conexão com os clientes antes, tem muito mais chance de vender. Até porque evita com que a sua cliente, o seu cliente, passe em algum lugar ou passe em algum shopping, alguma loja e já tenha ali, já ativa ali o ativo de fazer uma compra, comprar um presente, e aí a sua oportunidade já passou. Então, a gente passar isso para elas. Comunicar nas redes sociais para as clientes essas possibilidades, e a oportunidade Dia dos Namorados, elas são as inúmeras, né? São os perfumes, os kits presenteáveis, com os valores que caibam em todo tipo de bolso, como eu falei. E quem começa antes, o grande lance é começar antes, porque quem começa antes vende mais e com menos esforço. Então, vamos aproveitar toda essa campanha que a gente tem de apoio da Mary Kay
para que a gente possa passar isso para as nossas consultoras. E o nosso foco total esse mês é na nova Itbag, com um pedido de 600 pontos. Então, o foco, meninas, é total em iniciação. E a minha sugestão é iniciação no início do mês, na primeira quinzena. Claro que vai ter inícios na segunda quinzena, mas vamos gastar energia, vamos trabalhar, vamos direcionar, vamos estar em contato com as nossas consultoras para que a gente possa trazer essas possíveis iniciadas. Possíveis que elas vão pensar quais serão essas próximas iniciadas, possíveis que ficaram em outras entrevistas e que a pessoa não veio para o negócio. Então o grande lance não é sobre iniciar, é sobre iniciar certo. Pedido com 600 pontos é igual a um início forte e maior lucratividade para nossas novas consultoras. E aonde a gente vai buscar essas consultoras, essas novas aí, né? Todas nós e as nossas consultoras, para que vocês possam passar para elas. Buscar as indecisas, buscar as clientes próximas, porque a senhora Mary Kay já falava e é testado e aprovado que as melhores clientes são as melhores consultoras. Isso não me resta dúvida. E pessoas que em algum momento já demonstraram interesse pela oportunidade. Então, o prazo aí que eu vou colocar como meta, como alvo para todas nós, para nós diretoras e para as nossas consultoras, para que vocês possam trabalhar com elas, é o foco total até o dia 15 de maio. A gente fazer essa força-tarefa, essa força de movimento aí. Depois disso, perde a força, porque a gente já vai depois entrar aí, depois com o nosso fechamento. Então, vamos colocar toda essa energia para que a gente possa conseguir trazer esses inícios o quanto antes. E aí, o que vocês precisam pensar, refletir, e aí eu vou trazer pelos números, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, observo. Nós, diretoras, vocês, diretoras, precisam iniciar. O precisam é sentido de urgência, porque uma unidade que quer crescer, ela precisa de pelo menos 3 inícios pessoais da diretora. Não é inegociável. Se você quer alcançar metas ousadas esse ano, a sua corte de vendas, a sua corte de inícios, a sua corte das unidades, conquistar Dallas, você precisa focar no seu início. E se você tem uma unidade que está fragilizada, você precisa focar na sua novas iniciadas. E esquecer, a palavra é esquecer as consultoras antigas. E aí eu vou fazer aqui, eu vou usar ela como referência, eu nem pedi, mas eu vou falar, que o mês passado, não é o mês passado, a Mari Martins, minha diretora, diga minha irmã, ela vem passando alguns desafios com a unidade dela. E a gente tem sempre conversado e ela não me ouve, assim como vocês também não ouvem. É normal, é assim mesmo, é o ruído branco. Por quê? Porque eu sou a líder, eu falo com vocês um monte de vezes, muitas ouvem, mas muitas não ouvem. E aí você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e sempre a reativa e as desculpas da Mari era: mas eu estou trabalhando as minhas consultoras da minha unidade. Mas não. Eu falei: Mari, esquece essas consultoras da sua unidade, porque elas não vão te levar a lugar nenhum. Você tem uma unidade pequena e se você não se posicionar com seus novos inícios, a sua unidade vai morrer e você vai morrer junto com ela. Então, ou você muda a atitude, ou você não vai conseguir mover o seu negócio. E a Mari, o mês passado, foi a diretora da área que mais teve crescimento.
mais teve crescimento. Mas ela fez uma Bônus coisa. 5 vezes maior, tá? Empresto. Então, gente, o que que eu quero trazer com isso? Até quero que a Mari fale um pouquinho aí, Mari. Pode falar até da forma dura que eu falei com você, mas é porque vocês ficam muito apegada. Muito, gente, elas já estão, são consultoras velhas, velho. Agora não vou ter nada polido da Nasce, tá? Consultoras velhas, cheio de mania, cheio de mimimi, cheio de desculpa, que só mina a energia de vocês e elas estão acostumadas com essa venda medíocre delas, de pedido de vez em quando, são pessoas sem visão. Tá tudo bem elas estarem ali, vamos trabalhar com elas no volume, mas elas não merecem a energia de vocês. Porque não vai mudar, vocês não vão conseguir tirar leite dessa pedra. Então, move essas meninas no fluxo da unidade. Esquece. Porque se vocês não esquecerem, vocês vão ficar estagnadas, não vão crescer. E aqui eu estou falando, e vai caber aqui para todo mundo que está aqui. Para todo mundo. Inclusive para mim, que estou trabalhando muito com a minha unidade pessoal, e aí eu direciono, eu faço e a minha assessora faz. Eu já falei para ela, essas antigas a gente vai trabalhar, vou mandar mensagem, vou mandar meu áudio. Não respondeu, não fez pedido, porque é o seguinte, falar que vai fazer, maravilha, eu confio, mas eu quero ver o pedido cair lá. Caiu o pedido, tá falando de fato que vai trabalhar. Agora, se não caiu, eu vou esquecer. Ela vai ser trabalhada no fluxo da unidade com todo mundo. Não merece a minha atenção e a minha energia. Então, se vocês querem mudança na unidade de vocês, e todas vocês precisam de inícios nessas unidades, precisa mudar a postura. E aí, Mari, fala para elas aí um pouquinho da nossa conversa e o que que talvez, né, para você fez mais sentido, porque falar eu já falei um monte de vezes, mas talvez, né, realmente alguma coisa virou a chave, né? Eu acho que assim, é um combo, né, de coisas. Primeira coisa é mudança de mentalidade mesmo, sabe? Como a minha unidade vinha passando por dificuldades e, né, assim, com dificuldade de iniciação, eu me retraí e fiquei naquela de oferecer salvamento de vida para as pessoas, né? Então, ai, olha aqui, mas o kit é só 58,90. Então, assim, esquece kit de 58,90, sabe? A pessoa que vai entrar com 58,90 e não tem 58,90, a chance dela fazer um pedido de 40% dentro da sua unidade é mínima. Porque é aquela questão assim, ela pode não ter os 58,90, tudo bem. Agora, ela não ter os 58,90 e nem se mover para isso, porque foi igual eu falei com ele. Se eu quero uma oportunidade de trabalho, e essa oportunidade de trabalho para eu começar custa 58,90, não é possível que eu não tenha 10 amigas, ó, 6 amigas, que cada uma possa me emprestar R$ 10 para eu começar. Ou que eu não possa vender qualquer coisa minha, sabe? Ou pedir para a mãe, para o pai, para o namorado, para alguém, sabe? R$ 60 emprestado. Então, assim, quando a pessoa fala que não tem os 58,90 e não faz nada por aquilo, para que que eu vou ficar gastando meu tempo com essa pessoa? E a mesma coisa com as consultoras. Tendo uma unidade pequena, é desgastante, é frustrante. Você manda mensagem, ela não responde. Teve um dia que eu falei com ele, eu quero fazer planejamento, mas não tem quem me responda, sabe? E isso vai te desgastando e te fazendo pensar assim, gente, será que o problema sou eu? E aí você transferir essa culpa que não é sua para você é muito injusto. Então eu entendi que eu estava sendo injusta comigo mesma no meu negócio Mary Kay. Porque se eu tenho capacidade de dar um treinamento para a área inteira, aonde várias diretoras elogiam, agradecem, é claro que eu tenho capacidade de ter um time muito forte. Mas eu preciso levar isso
para as minhas consultoras que realmente querem fazer acontecer. Então, assim, e aí eu falando com a Elê, não, mas é porque eu tenho essas consultoras, e a Elê falou, Mari, esquece. Sua unidade está inteira morta. Tá morta. Morreu. Todas elas. Tem que colocar nova. A partir de agora é só nova. Então, eu tenho feito um trabalho desde janeiro de foco em novas. É fácil, gente? Não é fácil, porque é muito não que você ouve. É muita desculpa que você ouve. E você tem que estar preparada para isso. Mas eu estou colhendo esses resultados. E daqui para frente tenho certeza que vou colher muito mais. Então, assim, por exemplo, no último dia mesmo do fechamento, minha unidade fez mais de 10 mil pontos. Para uma unidade pequena, produzir mais de 10 mil pontos só em um dia. Isso assim, eu falei com ele, não tem nem como Milagre. explicar, sabe? É milagre de colher o que tem sido semeado. Então, Exato. assim, mas eu tenho trabalhado aqui, ó, com a agenda todos os dias na mão, com o relatório da minha unidade impresso todos os dias e falando com pelo menos 30 pessoas sobre a oportunidade Mary Kay todos os dias. Todos os dias. Mês passado. Eu tive 5 inícios, nem todos, né, qualificados e tudo mais, mas assim, eu agora tenho tido inícios de 40%, porque antes eu ficava com medo de oferecer o kit de 169, com medo de oferecer primeiro o pedido de 40%, e, né, assim, eu acho que a maioria de nós aqui, a gente aprendeu assim, oferece o kit mais caro, digamos assim, e começa pelo pedido maior. Porque o mesmo trabalho que ela vai ter para vender uma base com 40%, ela vai ter com 25%. Então é perguntar para ela: Márcia, você prefere ter o lucro de 40% ou de 25%? Mostrar as possibilidades sem medo, sem prejulgamento, sabe? Ficar mais assim, literalmente cara de pau mesmo, porque entender que a oportunidade que nós estamos oferecendo para elas é uma oportunidade de transformação de vida. Porque foi o que a Helene me perguntou, tá, mas e aí? Você vai fazer o quê então? Você vai sair da Mary Kay? Você vai fazer o quê? Essa possibilidade não existe. No ano passado, a gente abriu 7 franquias, 7 lojas de franquia. Gente, é trocar 6 por meia dúzia. CLT? De jeito nenhum, sabe? Eu preciso fazer Mary Kay dar certo, porque não existe oportunidade melhor, mais rentável, sabe? Eu trabalhei o mês inteiro dentro da minha casa, podendo ficar todas as manhãs com meu filho. Então, assim, sabe? Olha que presente que a gente tem nas mãos. Mas se a gente não der essa credibilidade para o nosso negócio, a gente não vai conseguir atrair consultoras prósperas, muito menos inícios prósperos. Então, assim, a dica que eu deixo é: quem tá com unidade fraca, tá tudo morta, igual ele falou, sabe? É literalmente com essas aí, ser uma diretora informativa. Porque ela já sabe que você está ali à disposição, você já sabe que você é uma díria de plantão no fechamento, sabe? Não vai adiantar. Fala ali com todo mundo no início do mês e no restante do mês vai jogando bola só com quem quer jogar com você e foco no início. É todos os dias foco no início. Basicamente é isso. Obrigada, Mari. Obrigada. E nós estamos aqui para ver, né, toda a sua colheita, todo o plantio, e é o que eu falo para a Mari, falo para vocês, que o seguinte, Mary Kay a gente planta meses, semanas e mais semanas, e os resultados não são de imediato. Mas daqui a pouco os resultados começam a vir. E aí a colheita começa a acontecer e às vezes ela vai vir abundante de uma vez só, ou às vezes vai vir gradual, entendeu? Mas precisa fazer, precisa fazer. E o mais importante, e é uma postura firme de liderança que nós precisamos ter, e de alinhamento, é que a iniciação começa por nós. A iniciação, a mudança da nossa unidade, o crescimento da nossa unidade, começa por nós. E não é esperar a consultora iniciar, não é. Não é você que tem que iniciar, é você que vai trazer essa energia, é você que vai, através da sua energia,
Gente, muda tudo. A nossa energia muda tudo. Então, é conduzir, né, para que vocês possam ter essa decisão muito clara para vocês, que essa responsabilidade é de vocês. E vocês vão apoiar as consultoras que querem, que já demonstraram esse desejo, mas que ainda não conseguiram startar. Então, tá na mão de vocês isso. Então, a gente vai trabalhar agora, né, com elas para que elas possam fazer os convites das possíveis iniciadas, acompanhar essas que eu falei, né, as indecisas, as clientes próximas, para elas apresentarem essa oportunidade. Minha sugestão é que vocês façam um movimento diferente, como, por exemplo, café de iniciação, café de negócio, café de estratégia. Café para apresentar a oportunidade, você vai apresentar presencial na sua reunião, né, da semana, ou também, né, o ideal é você criar um momento de iniciação para que elas possam levar essas pessoas. Vocês podem fazer a iniciação na casa da sua consultora, para que ela marque, né, um café, convide as amigas, ou você prepara tudo com ela, esse café na casa dela e ela convide as pessoas que ela conheça para esse momento, para que você, né, com a sua expertise, apresente a oportunidade e para que vocês consigam fazer esse fechamento. E é isso, quem quer resultado precisa gerar iniciação, porque se não gerar iniciação, não vai ter crescimento. Ele, Oi, amor. tudo bem? Nath, tudo ótimo, meu amor, pode falar. Eu queria perguntar para a Mari. Ô, Mari, esses 10.000 pontos você fez com a sua unidade que você já tinha, né? Ou com as novas? Olha só, eu vou ter que ver para te falar certinho, mas assim, Os dois, eu sei. não, mas a maioria foi com novas desse ano, que Ah, Sim. vieram desde janeiro. Porque desde janeiro que eu tô com esse foco aí realmente de ter inícios. E assim, eu tenho tido um fluxo bom de inícios, não necessariamente todas ativam, mas eu tô naquela assim, o mais importante é ela me falar o sim, e aí eu vou trabalhar com ela. Então, assim, eu não, eu sinceramente não estou apegada ela vai entrar e já entra e tem que ganhar isso, tem que ganhar aquilo. Não, eu quero ela dentro. Eu quero ela dentro. Depois que ela estiver dentro da minha unidade, que ela me dê o sim dela, que para mim é o mais difícil é ela dar o sim. Aí eu vou trabalhar com essa consultora para ver como que ela vai se desenvolver. E assim, eu não tenho nenhuma consultora que mora na minha cidade e nem a 250 quilômetros de mim. Todas estão mais afastadas do que isso. Então, tem sido realmente um trabalho de acompanhamento com elas. Mostrar no Uhum. individual como que faz uma sessão. Estou desapegando bastante desse lance de online, loja online, não quero nem saber o que que é isso, nem me vem me perguntar sobre isso, porque eu não sei, não quero saber também. Eu quero que as minhas meninas voltem a fazer sessão, que elas voltem para o campo, porque é lá que eu sei que elas vão fidelizar as clientes e que a produção delas vai aumentar. E assim, as meninas do Liberty tá fazendo muita diferença na minha unidade, porque as três estão fazendo pedido de 40%, o que antes elas não estavam fazendo. Inclusive, uma delas estava até T. E agora, né, desde que o Liberty começou, ela tá trabalhando. Mas elas, principalmente, eu tô fazendo um trabalho de acompanhamento diário. E aí, né, o que que você vendeu hoje? Aquela conversa coladinha com ela mesmo. E assim, até falei com ele, uma delas, eu fiquei 2 dias sem falar com ela. No terceiro dia que eu fui falar com ela, ela falou assim: ai, dei uma desanimada nesses 2 dias. Eu falei, gente, foram só dois como dias que eu não assim? falei com a mulher, sabe? E nos 2 dias que eu não falei, ela não vendeu. Eu falei, que isso, Elê? Então é todo dia que eu tenho que falar com ela. E aí fica aqui no meu celular, lembrete. Meu celular toca alarme o tempo inteiro. Mandar uma mensagem para fulana de tal. É no automático que tá tendo que acontecer? É. Mas eu tô fazendo no automático, assim, né? Digo, com esses lembretes, alarme e tudo mais, mas tá funcionando, porque é difícil você ficar
de babá da consultora, mas eu tô de babá da consultora e o resultado tá vindo. Babá de consultora que está fazendo, não babá Sim. daquela que você fica babando, ela não faz nada, Ah, né? não, Ela não. está Aí essa agindo. aí é igual eu É, falei. é, É, aí com essa eu fico diretora informativa, sabe? Tem a exato. mensagem lá no grupo, tem lá o estratégia de vendas, que ele manda as coisas, e tem algumas coisas que eu mando no individual. É porque eu Perfeito, Mari. adianto todo o meu fechamento. Todo mês eu sempre adianto com as minhas consultoras. E do dia 20 ao dia 30 a gente está fazendo fechamento. Sempre. Nenhuma delas, praticamente, é uma no máximo que deixa o fechamento para o dia 30, para o último dia. E às vezes eu resolvo passar também um pedido de coisas que eu vejo que vai ter muita saída. Eu passo também, mas é raro também passar um pedido no último dia. Mas eu não consigo espremê-las e nem ficar ali em cima delas. Gente, vamos passar um pedido hoje, hoje é o último dia de fechamento. Eu nunca faço isso, não é meu perfil. E assim, eu não sei tirar leite de pedra. Eu É, mas trabalho eu estou nos acompanhando últimos de dias. pertinho também o Círculo das Estrelas. Trabalhando muito bem as que estão fora para fazerem os 350. As que, como eu tenho muita consultora antiga que já foi círculo e não é mais e não vai ganhar nada com 3 meses, eu falei com elas que se elas fechassem os 3 meses, eu ia dar um mimo para elas. Não falei o quê, até mesmo porque eu acho que isso é muito individual, né? Por exemplo, todo mundo aí sabe, minhas necessaire Mary Kay que eu ganho estão todas dentro da sacolinha até hoje, que nem abri da sacola eu não abri e não tirei. Minha it bag nova mesmo até hoje não saiu da sacola também, porque não é uma coisa que me motiva, entendeu? Então, vendo assim, eu vou no individual de cada uma, mas nossa, eu tenho até que ver, mas eu tô com um número bom de Círculo das Estrelas que eu consegui construir de janeiro para cá, porque eu tava sem nenhuma. Eu acho que eu tava com duas Círculo das Estrelas, sabe? E trabalhando bem os 1.500 pontos também para o frete grátis, trabalhando, né, todas as estrelas, conversando com elas. Até de Círculo das Estrelas foi a parte que me ajudou aí começar a trabalhar com ela, sabe? E eu tô vendo que tá tendo um bom resultado. Mesmo que digam assim, ah, mas o Círculo das Estrelas não tem, o reconhecimento não é tão legal assim, eu acho que depende de como você vende ele, sabe? E como é o benefício que a gente tem na Mary Kay é o que eu tenho em mãos hoje para trabalhar. Perfeito, Mari. E aí, o que a gente precisa, né, ter muito claro é que nós não podemos dar as desculpas que a gente gosta de dar para nós mesmas, né? Se a gente quer crescer, é sem desculpas. E você, diretora, precisa saber esse mês quem que você vai iniciar. Isso precisa já estar aí mentalizado no seu radar e nas suas anotações. Em que estágio essa pessoa está? Ela é uma nova que você nunca fez contato? Ela é uma pessoa que eu já falei da oportunidade em outro momento? Então, você tem isso aí muito claro. E a ação prática é a lista de nomes que vocês têm e o follow-up diário. Diariamente tem que fazer isso. Porque sem acompanhamento não tem crescimento. Ou seja, sem acompanhamento, sem crescimento. E aí, meninas, nós temos, né? Eu já mandei para vocês, e direto eu mando no mês, algumas estratégias, algumas direcionamentos de acompanhamento de consultoras. E nós temos, né, na própria Mary Kay, os acompanhamentos, como, por exemplo, o Círculo das Estrelas, os pedidos de 1.500 pontos. E, às vezes, vocês não fazem esses pequenos acompanhamentos que fazem toda a diferença no seu crescimento, do seu negócio. É tempo realmente de escritório para falar com as suas consultoras, para falar com todos os status das suas consultoras. Eu, por exemplo, quem é a minha prioridade na minha unidade? A hora que vira o mês, já está lá as coisas para a Jéssica fazer. Com as minhas consultoras A2. Prioridade às minhas A2, as consultoras que fizeram no mês passado não fizeram ainda. O contato número 1 é com elas. Aí eu mando mensagem, interajo com elas, mando áudio. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho. E aí, sucessivamente, ter realmente, né, a lista impressas das consultoras da unidade de vocês, para que vocês possam trabalhar. Então, é uma ação
de início do mês, para que vocês possam ter esse excelente hábito de imprimir a lista das suas consultoras. E aí, vamos colocar aqui um foco nessa semana, uma ação concreta para todas vocês, que a minha sugestão é que cada uma de vocês faça uma lista de pelo menos 15 possíveis iniciadas, para que vocês possam entrar em contato até o dia 15, tá? Tudo bem até aí, né? Deixa eu pegar aqui. E aí, um outro ponto que eu quero trazer para vocês, para análise que eu estava refletindo, é encontros semanais com a unidade de vocês. Mais do que reunião de unidade, é um encontro de conexão, direção e crescimento. E aí não importa se você tem uma ou duas, porque o que eu mais ouço é vocês falarem: ah, eu faço reunião, entra uma, duas, três, quatro consultoras. Ah, eu vou para o espaço, entra, só vai uma ou duas, falam que vão 10. Gente, daí você, diretora, está aí para trabalhar com quem quer. Eu sempre falei isso. Quem se lembra, eu sempre falo essa frase. Eu só preciso de uma consultora que vá para a minha reunião de unidade. Uma. Porque é com ela que eu vou trabalhar e essa eu vou desenvolver ela ou para venda ou para liderança. Então, não fiquem buscando números, busquem pessoas comprometidas com o negócio delas, porque vocês focam nas que não foram, em vez de focar nas que vão. E aí, quem aparece que está dando abertura para que você possa desenvolvê-la. Então, parem de medir o valor do encontro pela quantidade de pessoas que vão estar presentes nesses encontros, tá? Porque às vezes é aquela consultora que está indo lá na sua reunião da unidade, que apareceu naquele encontro, é exatamente a próxima líder que você vai ter. E aí, o que o encontro semanal gera, né? Encontro semanal, ele cria ritmo, ele cria conexão entre você e elas, ele cria essa conexão e você acompanha, né, o que ela tem feito, como que está a energia dessa consultora, e o ritmo leva à conexão, e a conexão gera confiança, e ela vai ser desenvolvida ali por você, e a confiança vai abrir espaço para venda, para iniciação e crescimento. Então, se você não se encontra com a sua unidade toda semana, você não está desenvolvendo a sua unidade. E aí eu quero trazer mais uma reflexão hoje. O online ajuda? Ajuda. Mas é o presencial que faz diferença. É o presencial que vai fazer diferença. E eu sei que muitas de vocês fazem reunião só online. Chegou a hora da mudança. Chegou a hora de começarem a fazer reunião presenciais. No meu ponto de vista, é o que falta para que vocês que já estão tendo resultado e vocês que não estão tendo o resultado que precisam, de virar essa chave e começar a ter encontros semanais. Encontros presenciais. Não dá para semanal? Quinzenal. Precisa voltar essa conexão. E aí, senhora Mary Kay, quando começou o negócio dela, quando ela se tornou diretora, e várias consultoras, diretoras, ela já deu esses exemplos, elas faziam reuniões em casa, na sala de estar. Faziam um bolinho, um cafezinho, interagia com as consultoras. É isso, meninas. Precisa resgatar isso, precisa voltar esses encontros. Então, o presencial que faz diferença, o online ele ajuda, mas ele não vai mudar a realidade. O presencial, a gente sabe que ele tem um peso completamente diferente, a gente sabe disso, né? Olho no olho, é aquele abraço, é aquela conexão, é aquela troca, é o compartilhar que fortalece a relação sua com a sua consultora, da sua consultora com as outras consultoras da unidade, e o encontro presencial aumenta o comprometimento e a conexão, ok? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu quero que vocês olhem para trás aqui. Em que fase a sua unidade teve mais resultado?
Em qual fase da sua unidade que ela teve mais resultado? Você estava mais próxima delas? Você estava fazendo encontros semanais? Você estava treinando, reunindo presencialmente e acompanhando? E por que que eu trouxe isso? Porque eu acredito que o resultado cresce quando a diretora aproxima. E pelas minhas análises, assim, né, que eu converso, que eu vejo e que a gente conversa, as diretoras que mais desenvolvem, mais crescem, são aquelas que têm conexão presencial com as suas consultoras. Então, vou deixar essa reflexão aí para vocês, tá? E aí, como sugestão, a gente tirar desengessar esse nome, reunião de unidade, conexão semanal de crescimento, encontro estratégico de unidade, encontro de direção e crescimento, nomes para vocês mudarem, às vezes até semanalmente, trazer um nome novo, colocar uma cerejinha do bolo ali, sabe? E a minha sugestão é conexão semanal de crescimento. Eu queria passar essas informações para vocês, né? Vamos focar aí também na estratégia da área, que é o spa facial que a gente vai ter a toda semana, aonde todas as consultoras e diretoras podem fazer convite para pessoas que querem conhecer os produtos Mary Kay. E aí, uma diretora, o primeiro que vai ser com a Lu vai fazer para a gente um treinamento aí, né? O spa facial, na verdade, apresentar os produtos. Então, vai ser um momento onde a diretora vai apresentar os produtos, ela vai usar os produtos, e ela vai ensinar e vai falar dos benefícios dos produtos na Mary Kay. Isso é para quê, gente? Estrategicamente foi um show, porque quando eu pensei na estratégia, eu nem sabia que o Kit Time Wise estaria em promoção. Ele vai estar em promoção apenas no mês de maio, então vamos trabalhar isso. Kit Time Wise apenas mês de maio na promoção. Falar com as nossas consultoras para elas convidarem o máximo de clientes, né, pessoas para conhecer os benefícios dos produtos e elas entrarem nesse spa facial para elas aprenderem. Por quê? Porque vai fazer com que ela tenha mais segurança. É um jeitinho que cada diretora tem de falar de um produto, de aplicar o produto, cada uma tem o seu jeito. E isso ela vai ganhando mais segurança. E aí o Kit Time Wise está em promoção. Um produto com pontuação excelente e é o nosso produto que mais fideliza. Focar aí na nossa it bag com 600 pontos e foco, agora voltando a falar aqui, pincelar aqui um pouquinho sobre o projeto. A energia das suas consultoras do projeto está ligada à energia que você tem depositado para que ela esteja ali dentro, fazendo as ações, você cobrando as ações, você acompanhando. Ela pode não iniciar, mas a energia dela vai ser diferente. A mudança dela vai ser diferente. As ações que ela vai ter semanalmente vai ser diferente. E nós temos, né? Eu coloquei lá na nossa agenda. Nós vamos ter hoje plantão de iniciação comigo e com a diretora Mari Martins. Ela vai me acompanhar nesse primeiro plantão de iniciação, que vai ser das 18 às 19 horas, tá? Na próxima segunda-feira, nós vamos ter entrevista de início na prática. Eu vou falar isso lá no grupo, são para as consultoras que estão no projeto apenas. Elas vão poder trazer as pessoas que elas querem iniciar para essa sala que eu vou estar com mais uma outra diretora convidada. Eu vou falar como é que vai ser a regra, ela vai ter que marcar horário para ela poder estar ali junto, mas todas podem entrar em todo momento que tiver a entrevista e ficar lá observando para que elas possam aprender as objeções, como falar do kit, falar dos pedidos. Então, vai ser um excelente momento para que elas possam desenvolver a iniciação. Então, todo o suporte do lado de cá eu estou fazendo, como eu disse para vocês, eu vou colocar minha energia 120%. Mas vocês, diretoras, têm que fazer os 120% de vocês aí, porque eu não consigo fazer sozinha. Precisa de vocês.
E aí nada vai dar mais resultado do que você ligar, do que você acompanhar, do que você falar e criar esses sistemas para que elas possam desenvolver. Eu acredito que eu não esqueci nada, apenas esqueci que domingo, né? Vamos celebrar aqui. Hoje temos aniversariantes do dia, que é a Adélia e a Madá foi aniversariante de domingo. Parabéns, meninas! Que Jesus abençoe vocês com muita sorte de bênção, paz, saúde, harmonia, que possa vir nesse ciclo que iniciou, ele seja cheio, né, da graça de Deus na vida de vocês, que os desejos do coração de cada uma possa ser realizado e que vocês possam ter a família de vocês por perto, juntos, os filhos, os bens mais preciosos que vocês têm, e que possam vir aí um novo ciclo, com muita saúde, com muita alegria e com muita paz e muita realização. É tudo isso que eu desejo para vocês, viu? Meninas, alguém quer complementar algo, trazer algo, alguma dificuldade, ou quer trazer alguma sugestão, vocês fiquem à vontade. Esse momento é nosso, do nosso café. Ou nós podemos encerrar. Vocês estão, assim, afiadíssimas para fazer o negócio de vocês aí acontecer esse mês. Conta para mim. Podemos encerrar? Tudo alinhadíssimo? Deixa eu só ver uma coisa assim, se eu... Eu vou mandar depois para vocês essa sugestão aí da iniciação para a semana, tá? Do checklistzinho para a gente buscar essas possíveis iniciadas e para vocês também trabalharem na unidade de vocês a iniciação. Vou mandar lá no nosso grupo da área nacional, combinado? Então, simbora, bora fazer um mês de maio aí maravilhoso, que eu tenho certeza que será, viu? Vamos fazer uma fotinha? Vamos fazer uma fotinha para a gente registrar o nosso momento. Vamos lá, quem pode abrir a câmera, abra. Deixa eu ver se a foto ficou boa aqui, a luz ficou boa. Ficou ótima. Meninas, obrigada pela companhia de vocês, que vocês possam ter aí um mês de maio abençoado, que vocês possam ter ousadia. Vocês brilharam no mês de abril. Eu fiquei muito feliz de ver o crescimento de vocês, o comprometimento, a energia de vocês. E isso é muito gostoso e é isso que faz valer a pena. Vamos pegar aí junto com as nossas meninas do nosso projeto, combinado? Beijo grande, cutuca elas, porque daqui a pouco tem aí as dúvidas sobre iniciação, tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus.